Shalom, amada, boa noite. Estamos aqui no Devocional da Noite. Olha aqui, minha querida, linda Bíblia Sagrada. Hoje é Lucas capítulo 9, Devocional da Noite. Mas antes de a gente começar a leitura, eu preciso te chamar para orar. Não tem como a gente ler esse livro por ler, não tem como a gente querer entender sem pedir ajuda a quem escreveu, que foi o Espírito Santo, né? Todos foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a palavra de Deus. A palavra de Deus é inspirada 100% na mente de Deus, né? Então eu te convido para colocar a mão no seu coração e na sua cabeça para a gente orar. Espírito Santo, eis-nos aqui, nos rendemos a Ti, nos apresentamos a Ti, nos consagramos a Ti. Declaramos nossa mente e nosso coração cativos à Tua voz, à Tua palavra. Em nome de Jesus, traz paz aqui para dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, que possa se aquietar toda a alma inquieta, todo pensamento desordenado, que aquiete-se agora em nome de Jesus. Que caia por terra todo pensamento acelerado, Senhor, tudo que nos distrai, tudo, Senhor, que queira nos tirar da Tua presença, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Declaramos que Tu és o nosso Deus, Tu és o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Tu és Santo, Kadosh, Tu és Elohim, o Deus que está no controle de todas as coisas, Tu és El-Olam, o Deus eterno, Tu és o Jeová Nissi, a nossa bandeira, Tu és o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Leão da tribo de Judá, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Tu és o nosso Pai. Abba, Pai, nosso Paizinho querido, nos apresentamos a Ti, nos rendemos a Ti, queremos Te dar toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, para todos, sempre pelos séculos dos séculos. Ministra a Tua palavra dentro de nós, que possamos entender, que possamos Te ouvir, Te obedecer, que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos aqui, Lucas capítulo 9. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes o poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos, e disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica. Na casa em que vocês entrarem, fiquem e ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem eu ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Bom, Lucas capítulo 9 começa, né, com os 12 sendo enviados. Jesus escolheu ali uma equipe. Ele era cercado por uma multidão de povos. Estavam querendo ali ouvir a palavra de Deus, tinham fome, tinham sede, sempre estavam ali querendo mais de Jesus. Só que dessa multidão, ele escolheu 12. Então ele tinha uma equipe que ele preparava ali, sabe? A ferro e fogo, ele preparava ali no dia a dia, no cotidiano dele. Ele dormia e acordava com essa equipe, que eram os 12 discípulos dele, os 12 apóstolos que hoje nós conhecemos, e através desses 12 é que essa palavra chegou até nossas vidas, porque eles se empenharam, foram apóstolos mesmo, sabe, cheios de força e de coragem para falar de Jesus na época e trazer essa palavra para as nossas vidas hoje. E o que Jesus fez aqui quando enviou eles? Deu poder e autoridade para curar enfermos, impor as mãos nos enfermos e serem curados, para expulsar demônios, para fazer acontecer tudo que Jesus fazia, que o povo tinha tanta necessidade de estar perto dele. Ele agora deu esse poder aos 12. E sabe de uma coisa? O que ele fez com os 12, ele faz comigo e com você, porque ele nos ensina, porque ele nos ministra, e ele nos dá esse poder e autoridade. A partir do momento que você confessa Jesus, que a Bíblia diz que a gente confessa com a boca e crê no coração que Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas, você se torna filha de Deus. Se você não sabe, tem uma diferença entre criatura e ser filha.
Vou deixar isso para outra ministração, tá bom? Mas quando você se torna filha de Deus, você já recebe essa unção. Quando tiver alguém doente, eu vou te desafiar agora. Quando tiver alguém com uma dor de cabeça leve que seja, você pega aí, deixa orar. Porque o Senhor te deu essa unção para curar, para libertar cativos. Te deu poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para curar enfermos, para expulsar demônios. Você é toda poderosa porque você tem o Todo-Poderoso dentro de você. Jesus decidiu morar dentro de você e por conta disso você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Por conta disso você se tornou a superpoderosa, a filhinha de papai, a queridinha de Jesus. Você pode, minha irmã, você pode porque o Senhor respaldou, te dá autoridade. Você confessou Jesus, pediu perdão dos pecados, se arrependeu e está aqui aliançada com Cristo, ninguém pode te parar. Você é imparável. Quem é o diabo para fazer alguma coisa na sua vida? Ele está ferrado, porque quando você assume quem você é em Cristo, quando você assume o poder que você tem, você toma posse, Satanás sai correndo com medo. Vamos continuar aqui? Versículo 10. Ao voltarem, eles voltaram, né? Eles foram enviados, agora eles estão voltando. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. E ele as acolheu e falava-lhe acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrarem comida e pousada, porque ali estamos em um lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem vocês algo para comer. E eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes. A menos que compremos alimento para toda esta multidão, e estavam ali cerca de 5.000 homens, mas ele disse a seus discípulos: façam-nos sentar em grupos de 50. E os discípulos assim o fizeram. E todos se assentaram, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. E em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E todos começaram a ficar satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Bom, aqui a gente viu o milagre da multiplicação de pães, mas tem mais milagre aqui dentro, na verdade, né? A verdade, assim, Jesus queria pegar os 12 para conversar em particular, para estar junto com eles, para orar, né? Tentou levar para um lugar deserto, mas a multidão não deixava. A multidão estava sempre ali com fome, com sede, sempre querendo ajuda. E sempre vai ter gente querendo ajuda. Mas Jesus as acolheu, teve compaixão dessa multidão. E também devido que eles estavam ali seguindo Jesus há muito tempo e o lugar era deserto, não tinham o que comer, Jesus sabia que tinha que providenciar algo para eles. Não só um alimento espiritual, mas um alimento físico também. Só que os discípulos, sabe? A gente vai precisar gastar muito dinheiro para comprar comida para essa multidão. Imaginam que eram 5.000 homens. Você sabe, onde tem homens, tem esposas, tem criança, os filhos. E naquela época ter 3 filhos era pouco, né? Então imagina aí, você vai quadruplicar o número de homens. Então assim, o homem com esposa, 10.000. Homem com 2 filhos, olha para onde vai. Homem com 3, com 4, com 5 filhos. Então eu vou colocar aí que essa multidão tinha cerca de 20.000 pessoas. E por que a gente sabe hoje que tinha 5.000 homens? Porque Jesus era estrategista, era inteligente, era detalhista, ele era organizado. E ele nos ensinou a ser assim também. Ele pediu para os discípulos para todo mundo se juntar ali. Tiveram equipes de 50 e de 100. No outro livro que a gente leu de Mateus e Marcos, detalha, né? Que eram grupos de 50 pessoas e grupos de 100 pessoas. Então contabilizava por homens ali. É por isso que eles sabem que tinha 5.000 homens. E quando se juntavam essas rodas de 50 e de 100, era mais fácil de circular, de distribuir o alimento, de conversar com eles. Então, assim, eles organizaram o negócio, fez todo mundo sentar, fez essa divisão, né,
de números de pessoas para começar a se organizar, a planejar e a distribuir. Jesus, ele pegou ali, primeiro ele perguntou, o que você tem? Porque normalmente vai ser com o que a gente tem em mãos, não é com o que a gente não tem. Normalmente a gente reclama porque não tem isso, não tem aquilo e blá blá blá, e não tem casa confortável, e não tem carro confortável, e não tem isso, não tem... Reclama de tudo que a gente não tem. Mas Deus, ele quer pegar o que a gente tem e transformar em uma bênção, em uma multiplicação. Então, saiba que é com o que você tem em mãos. É o que você tem que vai funcionar, que vai multiplicar. Então, Jesus, ele perguntou o que o pessoal tinha em mãos. E era impossível alimentar o pessoal simplesmente com 5 pães e 2 peixinhos. Mas foi o que aconteceu. Então ele pegou o que tinha, ele agradeceu a Deus, ele consagrou ali, apresentou aquele alimento para Deus e deu na mão dos discípulos. E na mão dos discípulos foi que aconteceu a multiplicação. Foi na mão dos discípulos que... Eita, Senhor, o celular descarregou, então vamos continuar aqui. Dá para você me ver aqui, dá para ver a palavra. Pronto, é o que importa. Então deixa eu continuar aqui, ó. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano para lhes fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. E ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Isso parece com Pedro, né? E não com Tiago e João. Eles eram irmãos. Cadê? Para fazê-los fogo do céu para destruí-los. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para o povoado. Então, essa foi a oposição samaritana, né? Os samaritanos ali se oporam a Jesus, os discípulos se retaram, queriam fazer fogo cair do céu para destruir todo mundo, mas Jesus repreendeu e disse, olha, o Espírito Santo não é para isso, vocês não são para destruir, eu não vim para destruir ninguém, vim para salvar. Então, amém, que assim seja na minha vida e na sua vida também. Nós estamos aqui para ajudar, para facilitar, para sermos facilitadoras e não para destruir a vida dos outros, amém? Bom, vamos lá, estamos acabando. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei para onde quer que fores. E Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse, deixam que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então a gente está vendo aqui muitas justificativas, muitas pessoas querendo seguir a Jesus, mas também querendo fazer as outras coisas. E aí Jesus está dizendo, olha, você precisa ser apto para seguir, você precisa colocar a mão no arado e não olhar para trás, você precisa se desapegar das coisas, deixar as coisas, porque não é fácil. A vida com Cristo não é fácil, mas recompensa muito. Você consegue ter paz de espírito, paz no coração, paz da mente. Você consegue resolver as situações com mais tranquilidade. Você consegue servir ao Senhor com eficiência. Você consegue ser feliz plenamente. É uma verdade. E ainda vai ter o reino de Deus, né? A salvação, a vida eterna. Então, assim, vale muito a pena. Mas saiba que é uma vida que não é simples, que não é você decidir fazer, você decide e faz, permanece. É diariamente você permanecer e fazer a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amo você.